Boa tarde, pessoal. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre globalização e o consumo, tá bom? Isso aqui é o conteúdo da nossa aula de filosofia, certo? E a gente, de uma forma breve, vamos tentar analisar esse conceito. É conceito esse que está sendo muito utilizado na atualidade, principalmente na fase capitalista, né, em que vivemos, tá bom? Então, o professor vai falar um pouquinho com vocês, certo? Se você tiver alguma dúvida, anota no caderno, entre em contato com o professor pelo Zap que a gente conversa. Globalização e sociedade de consumo. A imagem aqui já ilustra o que vamos tentar assimilar na aula de hoje, tá bom? Será, já logo de cara, será que da forma que vivemos, compramos, gastamos e utilizamos nossos recursos naturais, o planeta vai conseguir se manter? E as futuras gerações? Daqui a 100, 200, 300 anos? Possamos até falar, mas eu não vou estar aqui mesmo. Mas isso é egoísmo da nossa parte. Porque a gente vai deixar o quê? Familiares, netos, filhos. Vai ficar para trás. O que vai acontecer com o nosso planeta? Tá? Então são isso que a gente vai tentar ver hoje. A questão do consumo e o consumo excessivo, aquele que é prejudicial. Então tudo isso aqui ó, que a gente está vendo, esse uso excessivo dos recursos naturais, essa compra louca desenfreada, se inicia com a globalização. Lembra que globalização o professor já trabalhou com vocês, se não me engano, ano retrasado. Essa globalização não é algo novo, não começou agora, começou lá nas grandes navegações, tá bom? Por que nas grandes navegações? Foi o momento em que o europeu teve contato com novos povos, novas culturas, novos produtos. É dentro desse contexto, por exemplo, a gente analisando o comércio negreiro, o comércio dos escravos, a gente tinha o quê? O comércio triangular. O europeu saía da Europa, levava alguma coisa para a África, da África trazia escravo. Então a globalização é isso. É essa integração econômica, cultural, social e também política. Foi uma necessidade gerada pelo capitalismo. Porque, como a gente viu também em geografia, a partir do momento que você tem excedentes, você tem produto sobrando, você precisa de novos mercados para comprar esse produto. Então, como que ocorre? O produtor efetua a compra da matéria-prima de qualquer lugar do mundo, onde ela seja barata e de boa qualidade. Instala sua fábrica, onde a mão de obra é o quê? Barata. Mais uma questão do capitalismo. A gente já viu, o capitalismo busca mercado consumidor, mão de obra barata, fiscalização frouxa, porque ele precisa de lucro. E é isso que a gente vai trabalhar na questão de hoje. O lucro que principalmente essas multinacionais estão cada vez mais obtendo a partir de pessoas que estão consumindo de forma exagerada, de forma irracional às vezes. Auxilia dentro desse processo, pessoal, as inovações tecnológicas, principalmente nas telecomunicações e na informática, porque hoje a gente nunca está longe de ninguém, estamos sempre perto. Então, a gente tem aqui ó, uma imagem que ilustra bem legal isso aqui. Como assim, professor? Distante, perto. A gente consegue saber o que acontece lá na Ásia, na China, nos Estados Unidos, que está acontecendo em tempo real. E cada vez mais, a partir da internet, da televisão, da propaganda, essa difusão de informações de empresas e instituições acabam interligando todo o mercado consumidor do mundo. E assim, cada vez mais as pessoas conseguem, não somente na questão de conseguir, procuram obter
certos produtos somente de renome, produtos que não vão lhe satisfazer, não há necessidade, mas devido a essa inovação tecnológica, essa comunicação global, tudo que acontece, ele tem o desejo de comprar. Um exemplo é um tênis de marca, né? Uma roupa de marca, é um boné que um jogador famoso usou lá na Europa. Você em tempo real acaba vendo aqui e fala, também vou comprar. É assim que funciona. Tanto que a maioria desses artistas famosos, jogadores de futebol, atores, né, de cinema, eles têm contratos de publicidade justamente para usar essas roupas, esses utensílios, principalmente para aguçar o desejo de compra dessas pessoas. Dentro desse contexto, o que é a sociedade de consumo? Então a gente viu que essas novas tecnologias, a comunicação, a informação acabam interligando todo o mercado. Dentro desse contexto, a sociedade de consumo é o tipo de sociedade que se encontra numa etapa avançada de desenvolvimento industrial, capitalista e que se caracteriza pelo consumo excessivo de bens e serviços, pessoal. Só lembrando na nossa aula de história, quando a gente comentou e falou um pouquinho sobre cultura, lembra que dos fatores de diversidade cultural entra também isso aqui, ó, a capacidade de compra. Então a gente tem, por exemplo, países subdesenvolvidos, né, lá na África subsaariana, países extremamente pobres que não conseguem comprar e competir com esse mercado, mas serve de mão de obra barata para a instalação de algumas multinacionais. Então esse conceito de sociedade de consumo está ligado ao de economia de mercado e, por fim, o conceito de capitalismo. Então a gente vai ter aqui a compra excessiva de alguns bens e serviços, tá? Na maioria das vezes, ou quase sempre, sem a necessidade, somente pelo intuito de comprar. Então, o que caracteriza essa sociedade de consumo, pessoal? Então, a gente tem que a oferta, tá bom? A oferta maior que a procura. Tudo isso aqui é utilizado aqui o marketing, a sociedade, né, de ofertas de bens normalizados, ou seja, aquela produção em série, tá? Que acabam sendo atrativos de pouca duração, mas que são produzidos em séries e aguçam o desejo de compra das pessoas. Um exemplo disso aqui é o celular. Você compra um hoje, mês que vem, daqui a alguns meses, seu celular já não é mais o de última geração, é assim com o videogame, e aí você sempre vai querer estar comprando. E para a gente finalizar nessa questão das características, a gente tem o quê? O consumo massificado, ou seja, que se atribui aos modelos de comportamento. Como assim, professor? A roupa, o calçado, a bolsa, um corte de cabelo. Então, tudo entra nesse consenso de consumo massificado. É aquilo que o professor falou ali atrás. Você vê na TV, você vê alguém famoso usando, você automaticamente vai querer também fazer. E para isso vai demandar gasto. Não somente preocupando com a questão econômica, mas lembrando que tudo que o homem necessita, tudo que ele utiliza vem da natureza. São recursos naturais. E a gente já estudou isso, os recursos naturais não são bens infinitos, são bens finitos, ou seja, ele vai acabar. Se não é agora, se não é amanhã, uma hora todos os recursos naturais vão findar. Dentro desse contexto ali que o professor estava falando com vocês sobre, por exemplo, o celular, a gente tem a diferença dos produtos de ontem e os produtos de hoje. Então a gente tem como características dos produtos mais antigos longa duração, né? Eram menos a produção, eram técnicas de fábrica mais simples e evoluindo aos poucos. Tínhamos a proximidade entre o artesão e o consumidor e a decisão de compra aqui, ó, sempre racional. Como assim, professor? Decisão de compra racional.
Será que realmente eu preciso disso? Eu preciso desse boné que o Neymar usou? Eu preciso desse calçado que aquele ator famoso tem? São essas que se imaginavam há tempo atrás. E agora? A duração de certos produtos cada vez mais curta, dificuldade de reparação, ou seja, estragou, já era. São numerosos, são variados quanto à marca e qualidade, né? São vários produtos iguais, faz a mesma coisa, mas de empresas distintas. São técnicas cada vez mais sofisticadas e evoluindo cada vez mais. Então, a fabricação cada vez mais afastada do consumidor devido aos numerosos intermediários e a decisão de compra cada vez mais irracional, motivada sobretudo pelo matraquear publicitário, ou seja, é aquilo que a gente viu ali atrás. Eu vi na televisão, eu vi na internet, me chamou a atenção, achei legal, também quero comprar. Dentro desse contexto, a gente tem o consumo de massas, né? A massa de macarrão não, só lembrando, mas é o que? É o comportamento típico da sociedade de consumo que se manifesta por um consumo massificado de bens normalizados de curta duração e acessíveis à generalidade da população. O que é isso, professor? É você, por exemplo, comprar uma Coca-Cola, um Colgate, um sabonete Dove, sabonete Lux. É aquilo que você compra no seu dia a dia, tá bom? E o consumismo, professor, é o conjunto de comportamento e atitude suscetíveis de conduzir a um consumo sem critérios, ou seja, compulsivo, irresponsável e perigoso, né? É você comprar de forma irracional, comprar porque achou bonito, comprou porque um colega tem, eu vi na internet, achei legal, vou comprar e vou comprar, certo? Isso é o consumismo, isso é perigoso, tá? E o consumerismo é uma designação de certas organizações na atualidade que busca, dentro desse contexto aqui, certo? É comprar de forma mais racional, com escolhas conscientes, pensando não somente no agora, mas também no planeta Terra. Porque a manutenção do atual modelo capitalista não é sustentável a longo prazo. Como o professor falou, certa hora os nossos recursos naturais vão acabar, certo? Então, na verdade, para satisfazer o modelo, né, de vida da sociedade de consumo, seriam necessários pelo menos mais 4 ou 5 planetas Terra. É muita coisa. Então, na atualidade, cada vez mais se fala na televisão, na internet, você pode pesquisar, né, sobre o consumo racional, controlado, seletivo, baseado em valores sociais e ambientais e no respeito pelas gerações futuras. Como a gente falou no começo da nossa reunião, não precisamos, né, somente não vou nem me preocupar, porque eu não vou estar mais aqui daqui a 100, 200 anos. Isso é egoísmo da nossa parte. O ser humano tem que parar de pensar dessa forma. Temos que pensar no agora. Um problema que é grave dentro desse contexto na sociedade de consumo são o quê? Os meios de comunicação. Então é ali que essas pessoas que acabam comprando de forma irracional e sem necessidade acabam se seduzindo, digamos assim, nessa questão de compras. Então, a associação entre esse modelo de produção em série, as empresas prestadoras de serviços, caracteriza, assim, a chamada sociedade de consumo. É aquilo que você vê no jornal, na internet, está na rádio, toda hora anunciando, e você acaba também tendo o desejo de obter aquele certo produto. Para a gente finalizar, para a gente findar essa nossa reunião, bem interessante para nós aqui, ó, o consumo, né, consome-te, ou seja, será que realmente consumir demais a gente acaba consumindo? O que vai acontecer com as novas gerações, com o futuro não somente do nosso país, mas do planeta Terra? Para onde é que vai a sociedade dessa forma em que se encontra o capitalismo? Onde a vida humana já não tem tanto valor,
né? A gente acompanha ali, pessoas perdem a vida cada dia por causa desses produtos, por causa de mentalidade vazia, mentalidade fraca. É assim a sociedade. Será que realmente o consumo exagerado nos consome? Então fica aí, pessoal, essa dica para vocês, tá? Vamos consumir cada vez menos, consciente, vamos comprar o que precisamos, tá? Essa questão de deixar para o outro ali, não vou estar aqui mesmo, isso não funciona mais. A gente já vem pagando um preço muito alto devido justamente a esse tipo de pensamento, né? Mas uma hora a conta chega para todos, tá certo? Então, demais se cuidem. Dúvidas, sugestão, entre em contato com o professor. Vocês me conhecem já há um bom tempo, sabe que eu vou responder, sabe que a gente vai conversar. Então anota no caderno, fala comigo, tá bom? Se cuidem. Tchau.